Gente, já faz mais de 20 anos que eu sou separada. Criei meus filhos sozinha, eu e Deus, né? Sem nenhuma ajuda financeira do pai, porque a pessoa brincou tanto com a vida e o tempo passou, tá? Sempre envolvido em uns negócios, uns sonhos malucos, e o tempo foi passando, eu avisava para ele, olha, o tempo tá passando, procura uma coisa para você fazer, coisa mais concreta, né? Sempre envolvida com sócios mais malucos do que ele. E acho que a única sócia que ele teve na vida que entrava dinheiro na conta dele, essa sócia era eu. Mas depois da traição, eu abandonei a empresa, né? Eu não quis continuar. Gente, depois de 20 anos, criei meus filhos sozinha. O primeiro ano foi assim muito difícil. Passamos assim muitas dificuldades financeiras, eu e meus filhos, duas crianças na época, 8 anos, 10 anos. E essa pessoa, o pai dos meus filhos, brincou tanto com a vida, gente do céu. E às vezes naquele assim, meu desespero, eu ligava para ele, para ver se podia, né, me ajudar com alguma situação. Porque tinha dia, gente, que era arroz e feijão dentro de casa. O primeiro ano foi difícil. E meus filhos, né, até então a gente tinha uma situação financeira boa. Meus filhos estavam assim acostumados a ter as coisas. Mas graças a Deus, meus filhos também, ó, desde criança, eles nunca foram de reclamar. Se tinha arroz e feijão, a gente comia arroz e feijão. Gente, teve um dia que assim, chega da escola, você quer comer alguma coisa, né? E não tinha, gente, não tinha um pão, não tinha dinheiro para comprar um pão, meu Deus do céu. Que ano difícil que eu passei. E aí o cara não tinha, vou ver o que eu faço aqui. E sempre, sabe, gente, essa conversa chegava ano escolar, ligava para ele para ver se podia me ajudar. Nesse tempo ele já estava com essa outra mulher com quem ele se envolveu, que também passou assim por muita situação difícil com ele. E ela não aguentou viver 2 anos, gente. Porque até então ela achava que ele tinha uma situação financeira boa, né? Era uma menina 20 anos mais nova do que ele. Também não era uma criança, né? Sabia que ele era um homem casado. E o que está acontecendo hoje, gente? 20 anos, primeiro ano foi difícil, cuidei dessas duas crianças. Trabalhei muito, tinha época eu trabalhava assim, 2 empregos. Arrumava os bicos também, levava para casa, né? Eu sempre trabalhei na área da contabilidade. E fui levando a vida, fui trabalhando. Nesse meio de tempo consegui montar minha empresa, né? Que também no primeiro ano foi assim, um negócio muito bom. A empresa sempre foi um negócio bom. O que aconteceu foi assim, a minha sócia também, vamos dizer assim, que não tinha. Ela assim, era uma ótima comercial, mas para administrar, e ela não deixava, né, que eu fizesse essas coisas sozinha. E foi indo, gente. Acabamos fechando essa empresa. E esse tempo passou, meus filhos já ficaram adultos, estudaram, formaram. Hoje, graças a Deus, a gente está assim, meus filhos estão bem financeiramente, né? E depois, assim, de 20 anos, mais de 20 anos, gente, e pai dos meus filhos, né? A gente procurei sempre ter uma boa relação com ele, de amizade, tudo, porque a minha filha, né, ela é muito ligada no pai. E depois
mais de 20 anos. Ele é um cara assim, vamos falar assim, que ele não conseguiu fazer nada na vida dele, nem para se sustentar sozinho. Voltou a morar com a mãe, relação difícil, conturbada com a mãe. Lá é um lugar assim, gente, é até feio falar, mas é um lugar que esconde comida. Passa lá assim, ela tem uma situação financeira boa, ela é aposentada, ela casou pela segunda vez com o médico, né? E ele faleceu e deixou ela numa situação financeira boa, mas sabe quando assim ela passou uma situação difícil lá atrás e hoje ela tem uma situação financeira boa, mas aquele sofrimento lá de trás, aquilo, acho que ela carrega aquilo ali com ela. E com isso, gente, apesar de ter assim dinheiro, mas gente, é a coisa mais horrível lá. Esconde comida, é complicada a situação, é conturbada a situação lá. E os dois assim, se desentenderam, ela colocou ele para fora e resultado, veio parar dentro da minha casa. Nossa, gente, isso aí me deixou não, tá assim, me deixando muito infeliz, muito triste, porque eu já levei, refiz não, né, tenho a minha vida, nunca me envolvi com ninguém, mas eu gosto de ter minha liberdade, né, gente? E agora esse homem enfiado dentro da minha casa, eu, gente, sou assim, que eu depois comecei a estudar a lei da atração, eu faço ali as minhas afirmações, gosto de fazer minhas orações. A reclamação, eu sei o quanto que a reclamação atrapalha a vida da gente. E quando, né, apesar de assim, eu pedir, vim conversando com ele para ele arrumar um trabalho, gente, já está com 65 anos também, mas é um cara inteligente. Estou sempre sim procurando ajudar ele em trabalhos, mas tudo que parece para ele fazer, reclama. Sabe, parece aquela pessoa que não gosta muito de garrafa. E eu não, eu já sou assim, gente, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ter dinheiro, eu estou sempre fazendo alguma coisa ou outra e algum dinheiro caindo na minha conta. E ele, acho que a vida inteira, ele se acomodou com isso aí. Eu sempre trabalhei muito, até antes eu achava que ele que sustentava a casa, o dinheiro vinha através dele, mas depois, gente, da separação, aí eu cheguei à conclusão que eu era a provedora da casa. E acho que ele também, né? Depois disso aí, ele chegou à conclusão que quem trazia o dinheiro para dentro de casa era eu. E hoje eu tô tendo assim que conviver com essa situação. Eu não sou obrigada, né, gente? Mas se não aceitar ele aqui, vai pra rua. Ou volta lá pra dentro da casa da mãe dele. E ela assim, gente, ela não deixa dormir na cama, dorme no sofá, dorme na casa, assim, é uma casa enorme que eles têm. E é uma situação muito conturbada lá. E eu tô tendo que conviver com isso aí, né? E o começo, quando veio pra cá, isso começou a me atrapalhar muito, né? Isso começou a me deixar irritada, contrariada, e comecei a reclamar daqui, dali, de alguma coisa, outra que ele fazia, era uma bagunça. Aí, gente, né, eu sei como isso atrapalha a vida da gente, e pensei, você quer saber? Tô entregando assim tudo na mão de Deus, tô assim evitando discutir, reclamar. A sorte é que a casa é grande, fico aqui no meu escritório aqui fazendo as minhas coisas o dia inteiro, então vejo ele assim uma vez, duas vezes por dia, na hora do almoço, assim à noite, né? E entreguei, gente, nas mãos de Deus. Vou pedindo e agradecendo a Deus para colocar trabalhos financeiros na vida dele. E
pedindo para Deus dar uma direção na vida dele, né? Eu conquistei a minha liberdade, eu gosto de ficar sozinha. Hoje, até o meu filho foi embora de casa devido a essa situação, porque naquele ali ele falou, levantar e ver o pai, né? O homem o dia inteiro dentro de casa, parecendo ser um adolescente, celular na mão o dia inteiro, assistindo vídeo. Nossa, isso aí, assim, igual todos nós aqui trabalhamos, isso aí tá acabando com o nosso psicológico. E aí eu comecei, sabe, agradecer muito a Deus, pedir para Deus dar uma luz, uma direção para essa pessoa. E as coisas assim começou a acalmar, pedi para Deus para limpar aquele mal-estar que eu estava com ele dentro de casa. E todo dia, antes de dormir, eu sento na minha cama, eu converso com Deus, peço para Deus dar uma direção para ele. Eu sei também, gente, que eu enviei muita energia negativa para ele na época da separação. Eu sou humana, né? E até antes eu não tinha tanto assim, conhecimento, né, de como isso atrapalhou tanto a minha vida quanto a vida dele. E é isso aí, gente. Estou entregando assim nas mãos de Deus, desisti de ficar discutindo, de ficar reclamando, porque isso aí só tá atrapalhando, assim, começou a travar algumas coisas na minha vida. E hoje eu tô entregando tudo na mão de Deus, pedindo para Deus dar uma direção. E tô assim, todo dia eu cobro ele, né, para ele estar arrumando algum trabalho financeiro para ele fazer. Porque, gente, homem tem que ter dignidade. Homem, é o que eu falo para ele, homem tem que ter dinheiro, né? Colocou 4 filhos no mundo, não cuidou de nenhum filho. E hoje ele acha, a família dele acha que meus filhos têm obrigação de estar cuidando dele. Não tem, né, gente? Ele não cuidou dos filhos, por que os filhos têm que cuidar dele agora? Então a única coisa que eu posso fazer agora é pedir a Deus, agradecer a Deus, né? Eu faço visualização, imaginação dele bem, na situação financeira bem, e que ele arruma outra pessoa também, né? Que ele é o tipo de pessoa que não consegue ficar sozinho, né? Só que eu não desejo mais, né, viver uma vida com ele, um relacionamento com ele, que eu acho que é o que ele quer voltar assim, definitivamente, né, para nossa casa. Mas, gente, como se diz, né, a vida passou, tudo mudou, né? Eu era assim, uma pessoa que tinha muito medo da vida, tinha medo de ficar sozinha, de não conseguir sustentar filho, conseguir me sustentar. E hoje, nesses anos difíceis que eu passei, aí eu percebi que eu sou capaz, você é capaz, você que talvez esteja numa situação igual eu me encontrei sozinha no mundo com 2 filhos. Eu fui, gente. Primeira semana eu fiquei de cama, chorei demais, sofri muitos anos ainda, né, com toda essa situação. Mas eu venci, viu, gente? Venci, criei meus filhos, hoje estão assim, os dois estão muito bem financeiramente. Hoje eu nem assim saio mais para trabalhar, né? Hoje todo mês é dinheiro que eles depositam na minha conta, né? E eu faço meus trabalhos em casa pela internet, entra um valor aqui, outro ali, e eu vou levando a minha vida. E acha que eu sou obrigada a ficar com um homem que me traiu a vida inteira? Não, né, gente? Não vou colocar ele na rua. Né? Vontade tenho de deixar ele na rua, mas eu não posso fazer isso. É agradecer e pedir a Deus para dar uma direção na vida dele.